Hoje eu vou responder a dúvida de duas pessoas. A primeira é uma gestante que quer saber se ela precisa levar em conta as regras da ortografia da língua portuguesa quando ela for registrar o nome da criança. E a segunda é uma moça chamada Andreia, com E, I, A e acento, que quer saber se o acento do nome dela caiu depois do acordo ortográfico. Andreia, para quem não sabe, é o mesmo caso de ideia, então ele se encaixa na regra. Mas será que isso vale para nome próprio? Eu quero muito que vocês assistam até o final, porque ao longo desse vídeo vão aparecer informações muito interessantes, não só sobre o Brasil, mas também sobre Portugal, que tem um funcionamento completamente diferente do nosso. Olha, se eu fosse responder sem ter feito uma pesquisa, eu diria que a única regra que eu conheço é de que cada um pode usar a própria criatividade como bem entender. Se você pensar nos nomes das pessoas que você conhece, eu acho que tem uma chance muito grande de perceber que vários nomes não seguem algumas dessas regras, e eu destacaria as de acentuação. Mas também tem outros tipos de regra de outras naturezas, principalmente quando a gente tem letras diferentes que podem representar o mesmo som. E ainda existem as grafias que são meio emperequetadas, porque os pais acharam que ficaria muito bonito usar um H ou um Y no lugar do I, alguma coisa assim. Então, na prática, se um nome não estiver acentuado da maneira como as regras ortográficas exigem, isso não é um problema, porque a gente respeita a pronúncia que foi escolhida, o jeito como a pessoa quis escrever. Se a mãe da criança quer que ela chame Thaís, mas não colocou o acento, ninguém vai chamar essa pessoa de Thais, né? Assim como a gente não vai chamar o Cláudio de Claudio, se o nome dele não tiver acento, assim como a gente não vai chamar o Rômulo de Romulo, ou a Pamela de Pamela, né? A gente fala o Pamela, porque o acento tá lá segurando a sílaba tônica no P. Sem acento, teoricamente, a gente falaria Pamela, assim como a gente fala panela. Né? A Laís, sem acento, a gente falaria Laís, que é a mesma diferença de país e pais. E mesmo assim, todos esses nomes estão aí, com acento, sem acento, com um H decorativo, né? Em nomes como Thaís, Tamires, Mateus, com PH, que nem é mais usado no português, mas aparece em Sofias, aparece em Felipes. E todas essas variações, na prática, não causam nenhum tipo de problema ou confusão. Então, a gente está acostumado com essas possibilidades e tanto é que a gente checa se precisar, né? Se alguém falar que chama Tereza, eu pergunto com S ou com Z? Quando eu falo meu nome, Carolina, as pessoas me perguntam Carolina ou Caroline? É com C ou é com K? Sem contar os nomes que são inventados, né? Que são a mistura do nome da mãe e do nome do pai, ou que são nomes de objetos, nome de passarinho, nome estrangeiro. Eu conheço gente que recebeu o nome de pirâmide do Egito, por exemplo. Então, na prática, a variação existe, os nomes não necessariamente seguem regras, e por isso essa seria a minha resposta antes de pesquisar. Mas eu descobri que oficialmente a recomendação é que os nomes respeitem sim as normas ortográficas. E ao mesmo tempo que existe essa recomendação, existe o direito da pessoa de usar a grafia do nome dela do jeito que foi registrado no nascimento. Então, eu já respondo para Andreia. Teoricamente, o acento do seu nome cai, mas você tem o direito de continuar escrevendo da mesma maneira como ele foi registrado. E tem outra coisa, não é obrigatório que as Andreias que nascerem a partir de agora sejam registradas sem um acento. Então, calma que eu vou explicar melhor. A gente tem duas informações contrastantes, né? Os nomes estão sujeitos, teoricamente, às regras ortográficas, mas na prática os cartórios registram como os pais pedirem. Então, quais são as consequências? Primeiro, a pessoa pode não gostar do próprio nome, ou ela pode não gostar do fato de o nome não seguir o padrão da língua. E aí, tudo bem, porque ela tem o direito de fazer uma solicitação de alteração de nome. Isso é possível. Outra coisa é que as pessoas estão sujeitas a que a imprensa corrija os nomes delas de acordo com a grafia mais atual. Eu não encontrei exemplos disso, mas, de novo, na teoria, essa é uma possibilidade. E a terceira consequência é que existe uma recomendação de que os nomes sejam atualizados para seguir as regras mais atuais depois que as pessoas morrem. Então, por exemplo, se uma pessoa chama Luiz, com Z e sem acento,
Depois que ela morrer, a recomendação é escrever o nome dessa pessoa conforme as regras ortográficas. E aí ficaria o quê? Luiz com S e com acento. Tem casos famosos também, por exemplo, essa de Queiroz, que era com Z, mas depois que morreu passou a ser escrito com S, com acento. Rui Barbosa, o Rui tinha Y e depois da morte passou a ser grafado com I. Isso gera confusão às vezes, se você for na internet pesquisar o nome de uma personalidade importante, pode ser que você encontre uma variação de grafias. Eu até tinha visto um caso, agora eu não me lembro de quem era, mas as pessoas estavam tentando descobrir qual era a grafia correta. O site oficial do instituto que leva o nome dessa pessoa tinha uma grafia de um jeito, a Wikipédia ou sei lá, outros sites de referência tinham uma grafia de outro jeito, e aí eles encontraram a certidão de nascimento da pessoa e falaram, não, tá resolvido, a certidão de nascimento fala que é assim ou assado. Mas essas pessoas não sabiam que a certidão de nascimento vale enquanto a pessoa está viva. Depois de morta, a atualização é permitida e até recomendada. Bom, para seguir as regras, a gente colocaria, por exemplo, acento em Cláudio, em Rogério, em Flávia, em Thaís, né? Vários nomes. Mas se você pedir no cartório que o nome da criança seja sem acento, aqui no Brasil, provavelmente eles vão atender. Pelo que eu entendi, o cartório só vai vetar um pedido se o nome puder ser constrangedor para a criança de algum jeito, assim, ou se tiver uma grafia realmente muito descabida. Tem uma matéria, por exemplo, que contam que o pai queria registrar a filha como Jennifer com um H por sílaba. E aí o cartório vetou. Então, não pode qualquer coisa. Tem o exemplo da Jéssica, que queriam escrever com H, com Y, com K, né? Tipo, todos os recursos decorativos possíveis a pessoa queria usar, e aí não pôde. Então, nem tudo é permitido, mas as proibições também parecem ser meio restritas. A minha sensação é de que falta um pouco de diálogo, porque os sites e alguns livros de gramática dizem, sim, claro, os nomes estão sujeitos às regras, tem nomes próprios que estão errados. Mas também existe uma lei de registros que diz que os pais podem sim criar os nomes desde que eles não exponham as crianças ao ridículo. E aí uma coisa interessante que eu descobri é que tudo isso é muito diferente do que acontece em Portugal. Em Portugal as regras são bem claras e tem um detalhe que eu achei bem interessante, aliás tem vários detalhes. Primeiro, os nomes próprios têm que ser portugueses, eles não podem ser estrangeiros, a menos que a pessoa prove que ela é estrangeira. A segunda coisa é que a grafia deve obrigatoriamente obedecer à ortografia oficial, né, do momento. Outra coisa que chamou minha atenção é que lá o nome próprio não pode deixar dúvidas sobre o sexo da criança que está sendo registrada. E o mais interessante, na minha opinião, é que eles têm uma lista de nomes que são aceitos. Eu não sabia. Então, se vocês entrarem no site oficial, vocês podem ver essas informações. Eles dizem lá que eles admitem como nomes próprios todas as palavras que estão nesse banco de dados. Então, os pais precisam consultar para saber se o nome que eles escolheram, que eles querem usar, é aceito ou não. E para saber quais são as outras opções de nomes, né? Então, não dá para inventar nome do zero igual a gente faz aqui. Bom, gente, acho que essas eram as informações principais que eu queria compartilhar. Eu tendo a achar mais interessante o jeito como a gente faz as coisas aqui no Brasil, com mais liberdade, porque eu acho que às vezes essa escolha ou a criação de um nome conta muito da história daquela família ou alguma coisa que seja importante para eles. Então eu acho que é interessante essa possibilidade de não precisar escolher numa lista de opções, né? Conheço gente que sofreu na infância porque os pais fizeram alguma extravagância na escolha do nome, mas depois essa pessoa começou a gostar muito de ser diferente, né? Começou a enxergar no nome, assim, um aspecto da própria singularidade, achar que tinha tudo a ver com identidade, com personalidade. Então varia muito. Eu tenho bastante curiosidade para saber da experiência de mais pessoas. Se você que está assistindo tiver um nome diferente, quiser compartilhar aí como foi para você na infância ou depois de adulto, se mudou, né, essa relação com o nome, acho que pode ser bem interessante para todo mundo. É isso, desculpem o falatório, acho que eu me empolguei um pouco com esse assunto e até a próxima.